queria te convidar, vamos ter mais um pouquinho de Deus no nosso coração, da palavra. Você abra a Bíblia em Eclesiastes capítulo 3. E eu sei que eu já preguei sobre esse texto, mas tenho certeza que essa mensagem também vai ser diferente. Eu queria falar um pouco nessa noite sobre entendendo o Kairos de Deus, entendendo o tempo de Deus. A palavra tempo, para o homem, para nós na terra, é cronos, tempo do homem. São os dias, semanas, meses, anos, eras, cronos, o tempo do homem. E kairos é uma palavra grega para expressar a ideia do tempo de Deus, Deus que age na história, na nossa vida, né? E esse texto, Eclesiastes capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 até o verso 14, tem alguma coisa a nos ensinar em nome de Jesus, ok? Achou aí, irmão? Muito bem. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e de morrer. Eu vou cortar um pouco a palavra tempo, ler o tempo todo o tempo, tá? Porque a gente sabe que está aqui. Eu vou cortar. Tempo de plantar e arrancar do que se plantou, ou colher, né? Tempo de matar e de curar. Tempo de derrubar e de construir. Tempo de chorar e de rir, de prantear e de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, de abraçar e de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e de lançar fora. Tempo de rasgar e de costurar. Tempo de calar e de falar. Tempo de amar e de odiar. Tempo de lutar e de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, esse não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre, e isso nada pode acrescentar, e disso nada pode se tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Amém e amém. Dá um amém para mim, irmão. Salomão, o sábio rei, estava analisando a vida, filosofando sobre os antagonismos da vida, vida e morte, a luta e a paz, o amor e o ódio, a alegria e a tristeza, o plantar e o colher, o abraçar, o se conter. A gente costuma dizer que abraçar é bom, não custa nada, né, irmão? Então, quanto mais a gente abraça alguém, sente o amor, o carinho, o afeto, sempre é bom. O choro, o pranto, o riso e a dança. Esse Salomão faz um trocadilho nesse sentido, né? Que às vezes a gente está chorando, está pranteando, mas às vezes estamos rindo. E a dança, uma expressão de alegria, que na verdade nós, cristãos do Brasil, né, não temos um costume muito forte de expressar nossa adoração, nosso louvor com dança. Mas muitas pessoas já têm conseguido fazer isso e na dança se alegra na presença do Senhor. Mas assim, irmãos, se a gente parar para pensar, em algum momento da nossa vida, também nós paramos para pensar sobre a vida, sobre esses antagonismos, né, que a gente vive e enfrenta, essas oposições do dia a dia da nossa vida. E nós nessa noite vamos estar estudando um pouco a respeito desse tempo de Deus
na nossa vida. Eu queria que você pudesse tentar olhar a vida pela ótica de Cristo Jesus. É isso que nós vamos tentar fazer nessa noite. Porque Cristo sempre foi diferente e Ele conseguia mudar o curso natural da vida. Isso é muito interessante. Por exemplo, Salomão estava pensando no curso da vida. Vida, morte, alegria, tristeza, aquelas coisas que a gente sabe, né? Mas Jesus, Ele muda tudo isso. Ele é capaz de mudar uma coisa que é natural, porque Ele é sobrenatural. Então, por exemplo, da morte Ele trazia vida, da condenação trazia perdão, do desespero das pessoas Jesus trazia esperança. Então, Jesus Cristo viveu o cronos do homem, mas Ele era o próprio Kairos de Deus. Vamos parar para pensar nisso, né? Jesus veio, viveu 33 anos, foi homem, viveu esse cronos, mas imagina Ele andando na terra e sendo o próprio Kairos de Deus. E tem um versículo na Bíblia que eu acho que representa esses dois lados de Jesus a respeito do tempo, que é Gálatas 4:4, quando Paulo escreve e diz assim: ora, mas quando chegou a plenitude do tempo. Que plenitude é essa? Tanto o cronos do homem, quanto o Kairos de Deus. A plenitude do tempo. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo de lei. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor Jesus, Ele viveu uma vida diferente, e essa vida diferente que Ele viveu foi para nos ensinar que a gente também pode ter uma vida diferente. E eu creio que na verdade esse versículo, meus irmãos, é esta fusão maravilhosa sobre Jesus Cristo. E nessa noite eu queria pensar com você, não o antagonismo do tempo, mas pensar no que Deus quer que sempre seja presente na nossa vida. E nós vamos então pensar a respeito do sempre há tempo para. Sempre há tempo para. E aí vamos discorrer o que Jesus nos ensina pela sua palavra. Sempre há tempo para amar. Digam amém, meu irmão. Sempre há tempo para amar. E aí eu vou colocar, nunca odiar. Mas como é que vai ser isso, né? Se Salomão diz tempo para amar e tempo para odiar. Mas para Jesus é um pouco diferente. Jesus quer que sempre haja tempo para amar e nunca para odiar. Mateus capítulo 5, 43, 44, Jesus fala assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Até estava escrito isso na lei, mas eu lhes digo, o Senhor falou, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. O que é o ódio, irmãos? Vamos pensar um pouquinho sobre o ódio. O ódio do latim odiu, também chamado de execração, raiva, rancor e ira. É um sentimento intenso de raiva e aversão. Traduz-se na forma de antipatia, aversão, desgosto, rancor, inimizade ou repulsa contra uma pessoa ou algo. Assim como o desejo de evitar, limitar e destruir o seu objetivo. O ódio pode ser baseado no medo, justificado ou não. É descrito com frequência como o contrário de amor e da amizade. Outros, no entanto, como Elie Wiesel, consideram a indiferença como o oposto do amor. Então o ódio é humano, irmãos, o ódio está aí, né? Mas tem um texto em Efésios 4, veja lá que Paulo escreve a respeito da ira. Ele diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Acalma a sua ira, acalma a sua ira. Então, meus amados irmãos, sempre é tempo de amar. E eu penso assim que lógico que o ódio, ele é o que? É uma reação de uma ira que permanece, de um desgosto que permanece, uma raiz de amargura que permanece. Quando a gente tem algum momento difícil na nossa vida, seja com pessoas ou com situações, e que a ira vem no nosso coração, e muitas vezes o inimigo vai tentar trabalhar para que isso vire um ódio, porque o ódio permanece.
E é interessante que o pessoal diz assim, o amor e o ódio estão muito perto, são sentimentos muito pertinho, né? Sai um, entra outro, que nem a vida e a morte, assim por diante. Mas de fato, amados irmãos, é sempre tempo de amar. Deus falou para Caim, porque Caim ficou muito triste e revoltado, porque a sua oferta não foi aceita, ele ficou furioso e com inveja do seu irmão, e pensou mal do seu irmão, fazer mal para o seu irmão. Mas Deus falou para ele: olha, Caim, se você fizer o bem, você será aceito, Caim, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Se a gente deixar a ira ficar, o ódio ficar, ela nos domina, irmãos. Quem que controla nossas emoções, nossos sentimentos? Nós temos que ser o controlador, nós que temos que ter o controle sobre as coisas que acontecem. Lógico que a gente tem um Deus que nos ama, e a presença de Deus em nós vai nos ajudar a amar verdadeiramente, mas sem dúvida é nossa responsabilidade. Então, irmãos, é sempre tempo de amar. A família, mesmo que às vezes com problemas, porque tem famílias que têm muitos problemas, têm dificuldades, às vezes dentro da família existem situações de falta de um relacionamento bom, a gente sabe disso, mas a família é um lugar para a gente amar. As pessoas ao nosso redor, amá-las no trabalho, na escola, na faculdade, na igreja. Quase que seria uma redundância, né, dizer assim, que a gente tem que amar na igreja, amar as pessoas, mas às vezes a gente passa desapercebido sobre um ou sobre o outro. Isso acontece, irmãos, mas aqui nós temos que nos amar, né? Aqui, irmã Belmira, dá um sinalzinho aqui. Que bom que você está aqui. A Belmira está se recuperando de um problema de saúde, ficou uns dias fora, sofreu muito. Glória a Deus, está aqui em nome de Jesus. Dá um amém para Jesus aí, irmão. Não vai embora hoje sem dar um abraço na irmã Belmira, um beijo nela e dizer assim: irmã Belmira, nós amamos você, isso é importante para nós. Pelo menos quem está mais perto, tá? Se todo mundo não conseguir, não tem problema. Amar os nossos missionários, precisamos falar mais, colocar mais notícia, né, sobre a vida deles. Heloísa e Fernando lá, né, missionários em Campinas, sonhando com um campo no exterior. Ana Paula e Helder lá na Espanha. Cleio Rogaciano da Jocum, Glaucio e Sérgio Lima são nossos missionários, pouquinho que nós damos para ele, mas são nossos missionários em Portugal. Sandra e Luiz Pedroso, lá no Jardim das Américas. Miriam e Evandro, na Fazenda Rio Grande. Zoraide Milton, na Espanha. E pastor Hugo Oliveira, não sei o nome da esposa. Quem é que sabe aí dos jovens o nome da esposa do pastor Hugo aí? Fala para mim. Aí tinha que saber o nome, né? Trouxeram presente aí, tá, para eles e tal. Eu não, realmente não lembro, mas... E aqui eu fiz questão de colocar o nome das mulheres primeiro. Não sei porquê, né? Hoje a irmã Marilza dirigiu o culto, chamou as irmãs para orar aqui, depois a Fábio dirigiu aqui o louvor, né? As mulheres estão em alta. E nós não combinamos nada, mas eu pus o nome das mulheres primeiros, porque sem elas, esses maridos não fazem nada. Então agradeço a Deus pela minha esposa. Dá um tchauzinho para ela lá. Não vou falar muito. Agora, irmão, Jesus mandou amar os inimigos. Aí complica a coisa. Amar inimigo. Inimigo é para ser odiado. Davi dizia para aqueles que não serviam a Deus: são meus inimigos de morte, eu os odeio. E Davi achava que estava fazendo certo, porque naquela época se levantar contra o Deus de Israel era uma coisa muito forte mesmo, e ele tinha como inimigo, e não tinha. Mas Jesus mudou isso, viu, irmãos? Porque a gente tem vontade de ter uns inimigos, fala a verdade. Que graça tem a vida se não tiver uns inimigos? Você assiste às vezes, né, um filme, você assiste às vezes uma novela, não devia assistir novela, mas você assiste, né? Você assiste um seriado, tal, não tem sempre aquela coisa, o bem e o mal, a briga do outro, um tentando prevalecer, e se for tudo muito bonzinho, tudo igrejinha, não dá audiência, irmãos. Não dá audiência, porque o pessoal quer a briga, a luta, um brigando. Por que essas lutas de UFC dá tanto sucesso? Porque é um esporte.
É um esporte tranquilo, é um esporte que preserva o corpo do ser humano. E está cheio de crente adorando isso aí, né? Vamos ver quem cai primeiro. Vamos ver se o cara aceita um chute no rosto do cara logo e ele derruba. E não sei, do Anderson Silva e não sei o quê. O que a gente quer quando a gente assiste essas lutas, irmão? Quer sangue. Mas não estava no esboço isso aqui não, viu, irmão? Isso aqui veio agora, tá? Veio agora. Odiar não. Na ótica de Jesus, no cairó de Jesus, amar sempre. Amém ou não, irmãos? Estou falando alguma coisa errada ou não? Então responde alguma coisa, poxa vida. Ajuda. Outra coisa, irmãos, que é muito importante, que a gente nunca deve parar, sempre é tempo para servir. Falamos sobre o amor. Sempre é tempo para servir. Servir é a expressão prática do nosso amor. Amor não somente de sentimentos ou de palavras, mas de ação. Então, sempre é tempo de servir. Como é importante servir. João 13:1, Jesus diz assim, a palavra de Deus diz assim, né? No tempo da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo para ir ao Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus nos amou, irmão, morrendo na cruz, indo para a cruz, uma ação, uma atitude, uma entrega total, um sofrimento. O amor de Jesus não é sentimento só, irmão, é prática. Como é que eu sei que Jesus me amou? Porque Ele morreu na cruz. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, sempre é tempo para servir. Servir a Deus com seus dons, os dons que o Espírito Santo colocou sobre a tua vida. Pode ser na música, na comunicação, na pregação, no ensino, né? No ministério diaconal. Todos nós crentes devíamos ter alguma coisa de diácono na nossa vida, porque o diácono é o que serve. Então a gente, quando serve as pessoas, os órfãos, as viúvas, os menos favorecidos, quando o nosso pessoal da terceira idade está atendendo nossa turma assim, de irmãos um pouco mais idosos, estão abençoando a vida deles, estão servindo. Então o Monélio está fazendo um serviço direitinho, irmão, porque ele é pastor, mas já foi diácono, né, Monélio? E uma vez diácono, sempre diácono, não deixa de ser diácono, porque diácono, irmãos, é um dom, não é um título. Quem é diácono é uma coisa natural, ele quer ajudar, ele quer fazer, ele se coloca na brecha, ele está sempre à disposição. Ore a Deus hoje, irmão, fala assim, me dá uma unção diaconal na minha cabeça, uma unção de diácono, de desejo de servir, em qualquer sentido da palavra. E eu não sei se você presta atenção nas orações que se faz. Às vezes a gente vê a pessoa orar, mas assim, né, ora bastante, a gente não lembra tudo, né? Mas hoje o pastor Mauro Serafim, ele orou, né, na sua oração de manhã, que foi pedido para ele orar, né? E ele diz assim: estamos aqui como servos para te servir e não como escravos. Foi assim, pastor Mauro, que você orou? Foi ou não foi? E eu fiquei pensando nisso. Sabe por quê, irmãos? Porque o escravo, ele serve por obrigação, ou por um salário, ou por comida e cama. Mas o servo serve por vontade própria. O servo serve para agradar o Senhor, o servo serve para que o Senhor dele fique contente. O servo está sempre à disposição. Elias, grande profeta de Deus, serviu muito ao Senhor, fez muitos sinais, foi um homem de Deus tremendo, mas num certo momento da sua vida, ele se sentiu um pouco cansado, desanimado, perseguido por Jezabel, e ele então foge um pouquinho, vai para um lugar, pede a Deus a morte, talvez alguém de nós já pediu a Deus a morte, ou já pensou em pedir a Deus a morte, não sei, tomara que não, mas muita gente já fez isso. Mas eu acho que Deus pensou assim, não está escrito isso na Bíblia, tá, irmão? Isso aí acho que Deus pensou, não está na Bíblia. Deus pensou assim, de falar para Elias: Elias, tem uma coisa melhor para você do que a morte. Que tal ser transladado num carro de fogo?
Quando você estiver muito desanimado e quiser pedir a morte por algum motivo, irmão, saiba que Deus tem algo melhor para você do que a morte. Tem coisas melhores, a vida, a alegria, a possibilidade da gente continuar servindo. Elias ainda era útil para Deus, ele tinha algo para fazer, por isso que o anjo que visitou quando ele estava chateado e deprimido, falou: olha, tem um pãozinho aqui, come esse pãozinho, beba essa água. Ele fez isso a primeira vez e achou que estava gostoso, voltou a dormir, o anjo mandou ele acordar e comer de novo. Ele ainda tinha coisas para fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto você serve, veja só o que acontece. Enquanto você serve, você aplica bem o seu tempo. Você certamente abençoa alguém, como disse a missionária Marilza hoje. Por exemplo, nosso irmão Pedro e a Edna, esses dias, agora no final de semana, receberam o pastor Elton e a sua esposa lá, hospedaram na casa. Diz que alguns, ao hospedar pessoas sem saber, hospedaram anjos, né? No caso lá não era anjo, Edna, era homem e mulher mesmo, mas era um servo de Deus. Outros irmãos levaram eles para alguma refeição, para estar junto. Isso é serviço, um tipo de uma atividade que pode dar prazer, mas dá trabalho também. Abrir a casa para fazer um grupo familiar, uma célula, fazer isso toda semana, isso dá trabalho. A gente tem visto algumas células funcionando na igreja, mas graças a Deus, irmãos que abrem a porta, estão servindo, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, põe a sua vida a serviço no altar de Deus. Diga um amém bem gostoso. Todos nós vamos pôr a nossa vida para servir no altar de Deus. Outra coisa, irmãos, que sempre é tempo para fazer o bem. Sempre é tempo para amar, sempre é tempo para abençoar vidas, sempre é tempo para fazer o bem. Na parábola do bom samaritano, a gente aprende que servir, ajudar alguém independe da religião que ele tem, da raça, da cor, do poder aquisitivo, depende. Nós temos que abençoar a todos. Porque aquele samaritano que acudiu naquela parábola que Jesus conta, uma pessoa que foi assaltada e apanhou e ficou jogada semi-morta no meio do caminho. Então o samaritano foi lá e curou as feridas, passou óleo, levou numa hospedaria, deixou dinheiro lá para o hospedeiro para ficar com ele lá 2 dias para ele se recuperar. Ele abençoou, ele fez o bem. Sempre fazer o bem, irmão, nunca fazer o mal. Nunca fazer o mal. Nunca. Jesus nunca fez mal para ninguém. Então Jesus tem algumas coisas que é só o bem, nunca o mal. É só a vida, nunca a morte. Eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia ou não, irmãos? Para Jesus não tem morte, para Jesus não tem mal, para Jesus não tem ódio. Ah, mas Jesus ficou bravo lá no templo. Sim, ele se irou, mas não teve ódio. Não teve ódio. Se irou pelo zelo da casa do Senhor, mas não creio que Jesus tenha tido ódio. Maria, irmã de Marta, ungiu Jesus antes de ser preso e morto pelos romanos e judeus. Ela fez o bem para Jesus, preparou para a sepultura, ela o amou, o perfumou, investiu recursos materiais para jogar aquele perfume no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 12, 21, guarda aí, irmão, não precisa abrir não, ó. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Sempre fazer o bem. Você faz sempre o bem, o mal vai sair de fora da tua vida. Romanos 12, 10, não retribua a ninguém mal por mal, que é uma coisa assim, né? Você me fez mal, eu vou te fazer mal, olho por olho, dente por dente, né? Jesus mudou isso. Procuram fazer o que é correto aos olhos de todos, né? Olha Provérbios 17, 13, piorou ainda. Quem retribui o bem com o mal, porque é uma lógica retribuir o mal com o mal, né? Agora alguém te faz o bem e você faz o mal, jamais deixará de ter o mal no seu lar. Então, irmão, sempre é tempo para fazer o bem. Temos exemplo de pessoas que só fizeram o bem na sua vida. Eu alistei algumas, está aí, está registrado. Aliás, falando em estar registrado, e tem gente que participa dos cultos online, né?
Se a Gideone estiver online, irmã Gideone, irmã Hernani, um abraço para vocês, em nome de Jesus, que ela procura sempre estar conectada com a gente aqui. Está conectada ou não? 10 pessoas, olha, esses 10 irmãos que estão conectados, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, né? A irmã Gideone não pode estar porque é longe, mas os que estão mais perto, domingo que vem, venham na ceia aqui, por favor. Madre Teresa de Calcutá. Você acha que essa mulher fez alguma coisa de ruim na vida, irmão? Só fez o bem. Gandhi só fez o bem. Não, pode ter errado em alguma coisa, todo mundo erra, mas foi uma pessoa que fez o bem a vida toda. São Francisco de Assis, um homem do bem, um homem do bem. Ó, uma mulher aqui que dá para tirar o chapéu para ela, Zilda Arnes. O que essa mulher fez pela pastoral da criança não tem preço, irmãos. Vai ficar registrado sempre, até nos céus. Mas aí o pessoal, mas não vai falar nenhum batista independente, aí pastor, vou citar 2 aqui. Pastor Pedro Falcão, uma pessoa que eu não tive oportunidade de conviver, irmã Maria Sutil, não tive, mas o que a gente escuta do Pedro Falcão foi um homem bom. Foi ou não foi, irmã Maria? Só fez o bem ou não? Acho que sim. Aí, eu não combinei nada com a irmã Marilza, mas olha, pus aqui no esboço, viu, Marilza? Desculpa, viu, pastor Mauro? Toda a glória para Jesus, né, irmão? Nils Peter Scani. Pena que muitos hoje dos nossos jovens não tiveram essa oportunidade, porque tudo passa, né? O cronos do homem passa. Mas muitos dos nossos jovens hoje que foram pequenos aqui, sentaram no colo do missionário, receberam a oração e o carinho dele, e foi um homem que só fez o bem, ajudava todo mundo, trazia lá da Suécia um monte de roupa, fazia uns bazarzinhos, levava para as pessoas mais pobres. Scori rodou essa Curitiba aqui na época que era terra, irmãos, ajudando pessoas. Ele tinha uma Kombi, quase que o pessoal apelidava a Kombi dele de Jesus me chama, porque ele acelerava aquela Kombi, irmãos, e quem andava com ele, e olha, era um treinamento da fé, porque ia orando o tempo todo das viagens, assim, Jesus perdoa, Jesus me recebe, era isso, meu. Mas um homem que fez o bem a vida toda. Agora, irmãos, você sabe que tem irmãos nossos lá em Xanxerê, que o telhado saiu fora da casa? Então, a gente precisaria pelo menos levantar uma oferta aqui, algum desses dias, ou a diretoria aprovar, que a diretoria da nossa igreja é muito querida e sempre aprova socorro para todo mundo, mas em vez de a gente fazer uma reunião e falar, vamos tirar R$1.000 do caixa da igreja e mandar, é melhor a gente levantar uma oferta de amor, cada um dá 10, vintão, faz alguma coisa, porque estão precisando lá. O pastor Tabordinha escreveu lá no Facebook, falou das igrejas que estão lá, mostrou o número de conta, você pegou, né, bem? Vamos depois levantar uma oferta, irmãos, e abençoar, porque a gente tem que fazer o bem. Acontece uma tragédia, a gente fala, ai, que pena que aconteceu, que bom que não foi com a gente, então está tudo bem. Não está tudo bem. Está acabando, irmãos. Sempre é tempo para perdoar e ser perdoado. Jesus na cruz poderia estar cheio de mágoa, ira, rancor pelos seus algozes, mas ele foi nobre. Ele abriu os braços e ele clamou, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. O perdão, irmãos, liberta, o ódio aprisiona. Hoje a irmã Marilza falou na hora da oração, olha, quem sabe você precisa perdoar alguém, não foi, irmã Marilza? É isso, irmãos. A tristeza, a angústia que permanece pode gerar depressão, a gente sabe disso. E a ira é humana, mas o excesso da ira leva a um ódio incontrolado, ao rancor. Então, primeiro, temos um Deus sempre desejoso de nos perdoar. Posso ouvir um amém? Quantas vezes, irmãos, precisamos do abraço de Jesus, do carinho dele, de sentir que o perdão dele se renova na nossa vida? Quantas vezes? E quantas vezes é preciso buscá-lo? Às vezes com clamor, com choro, com arrependimento, mas ele nos ama e sempre quer nos perdoar. Ontem os jovens cantaram uma música, ele nos ama, ele me ama, então foi muito legal aquela música ontem. Às vezes uma música
num certo dia é especial para nós. Segundo, Deus nos capacita a exercer o perdão. Ele nos ajuda. O Espírito Santo nos ajuda. A gente vai para a oração, a gente vai para se humilhar perante o Senhor. Por que a gente não quer perdoar? Ou não quer dar perdão para alguém? Porque o nosso coração está duro, o orgulho vem, toma conta, aí você não quer perdoar. Perdoar, aquela pessoa fez mal para mim, não vou perdoar, ele falou aquela coisa para mim, não olhou para mim, e a gente fica com um monte de coisinha, e o coração fica ressentido, irmão. Então, Deus nos ajuda a perdoar. Coloque Jesus entre você e o ofensor. Marido, coloque Jesus entre você e sua esposa. Esposa, coloque Jesus entre você e seu marido. Pais, coloquem Jesus entre vocês e os filhos, e vice-versa. Se Jesus não estiver no nosso meio, irmãos, estamos perdidos. Porque as brechas vêm, o inimigo trabalha, como foi falado no início aqui, e ele semeia muitas vezes assim, esses sentimentos que vão detonando o coração da gente. Terceiro, você precisa aprender a se perdoar. As pessoas não se perdoam. Pessoas não se perdoam, especialmente pessoas que, às vezes, no seu temperamento, são muito assim, perfeccionistas. Pessoas perfeccionistas sofrem, são perfeccionistas, são sistemáticas, quer tudo certinho, então sofre consigo mesmo e sofre com o outro. Vê que o outro fez errado, sofre. Se ela fizer errado, se a pessoa fizer errado, sofre mais ainda. Mas nós precisamos aprender a nos perdoar. Cristo ressuscitou para te livrar dos pecados. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí alguém vai falar, mas de onde você tirou isso, pastor? 1 Coríntios 15, 17. Se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Mas Cristo ressuscitou, então não estamos mais nos pecados. Temos crido no Senhor, temos sido libertos para a glória dEle, e não somos mais escravos, louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, perdoa. O perdão é uma atitude de fé, não depende de sentimento. Amar é uma atitude de ação, não depende, não estou sentindo de amar. Como é que o casamento pode durar 50 anos, irmão? Só se a gente amar com ações, e não só com sentimento e palavras. Louvado seja o teu nome. Jesus nos amou, não perguntou quem a gente era, né? E como disse o pastor Elton aqui semana passada, né, que ele morreu pelos pecados dele, de todos que viveram antes deles e de todos que vão viver depois. Pelos pecados que a gente vai cometer amanhã, ele já morreu para nos salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, sempre é tempo para perdoar. E por fim, sempre é tempo para sonhar. Sempre é tempo para sonhar. E o que nós queremos sonhar, irmãos? Olha, geralmente as pessoas querem sonhar assim, eu queria sonhar em ganhar na loteria. Bom, eu não posso porque eu não jogo. Se algum irmão aqui joga, até pode sonhar, né? Mas não deve jogar, né, irmão? Mas a gente não joga na loteria, mas a gente sonha em ganhar aquele carro da promoção do shopping YX. Não é verdade? Que a gente compra lá o cupomzinho, põe lá e fala assim, Jesus, um carrinho ia bem e tal, final do ano. Sonhamos em fazer a viagem dos sonhos da nossa vida. Quem tem uma viagem do sonho aí? Levanta a mão, quem tem? Olha quanta gente. Mas isso depende, né? Quem não gosta de viajar nunca vai sonhar com essa viagem do sonho, né? Isso só para quem gosta de viajar. A nossa liderança do MOB, irmãos, vai fazer uma viagem missionária para Altamira e certamente visitar tribos de índios lá, né? E aí mandaram um e-mailzinho para o pastor Guilherme, conversaram com ele lá e convidaram ele para fazer essa viagem. Aí o pastor Guilherme veio conversar comigo, pastor, o presidente da MOB está mandando um e-mail e falando assim de uma viagem para Altamira. Eu falei, poxa, que legal. Fiquei muito feliz, falei, eu te abençoo, né? A questão dos recursos aí, depois Deus supre, mas de qualquer forma, imagina uma viagem para Altamira, visitar as tribos de índio lá e pregar o evangelho, que gostoso, né, irmãos? Quem quer ir junto? Altamira é longe para Dedé, o negócio é longe lá, viu, irmão?
Aí depois, outro dia, eu estava conversando com o pastor Guilherme, ele falou: pastor, olha, recebi um e-mail da cruzada evangelística do pastor Bonk. Quem conhece o pastor Bonk aqui? Eu não sei o primeiro nome dele. O pastor Helder já fez cruzada com ele em alguns lugares. E aí vai ter uma conferência na África, evangelística. E o Guilherme já está tremendo, assim, já está. E ele está sentindo que é do Senhor de Deus. Eu falei: olha, se você puder ir. Agora, veja só, irmão, brinquei com o pastor Guilherme, vai gostar da África assim, né? Lá na casa do chapéu, né, irmão? Já foi para a África um ano, agora quer ir para a África. Que tal, irmãos, fazer missões, ter esse sonho de ir para um lugar com muito calor, muito mosquito, dormir mal, comer mais ou menos. Mas esse é o sonho do pastor Guilherme, estar nesses lugares. Qual é o nosso sonho, irmãos? Qual é o nosso sonho? Certamente isto é sonhar os sonhos de Deus. Agora deixa eu dizer uma coisa prática para você. Sonhar é não perder o desejo de ser útil. Não perder o desejo de ser útil. Sonhar é ser útil. Quando a gente às vezes para de ser útil, a gente perde os sonhos. Outro dia na internet, eu e a Rita estávamos vendo uma palestra do padre Melo. Qual é o primeiro nome dele? Fábio de Melo. E ele estava dizendo uma coisa interessante, estava dizendo assim: o verdadeiro amor que as pessoas têm para a gente, elas demonstram a partir do momento que a gente não é mais útil, que a gente não pode fazer mais nada. Lógico que ele estava se referindo ao fim da vida, quando a idade chega e a gente vai perdendo a força, e naturalmente a gente vai deixando de ser útil em alguns setores, né? Mas vocês imaginam, irmãos, né? Minha mamãe tem 91 anos, já não tem muito mais o que fazer. O prazer dela de vir na casa da gente era lavar uma loucinha, ajudar um pouco aqui, fazer outra coisinha lá. Agora não dá mais. Dificuldade para andar, tem que ser com a bengalinha. Então chega esse tempo de noite na nossa vida, né, irmãos, que os olhos vão perdendo a força da visão, os braços vão cansando. Isso vai chegar para todo mundo. E como é que vai ser quando chegar? Será que nós vamos ter alguém? Aí ele falava assim: feliz é aquele que tem alguém para ajudar nessa hora e demonstrar verdadeiro amor. Então sempre uma pergunta que a gente vai ficar, né? Quem vai cuidar da gente lá no finalzinho, irmão? Você já não fez essa pergunta? Mas sonhar é ser útil. Sonhar é ser útil para o trabalho. Às vezes o trabalho pode trocar, sai de uma firma, vai para outra, fecha uma porta, abre outra, não tem problema, isso faz parte da vida. Maria está 30 anos no lugar, irmãos, aqui ficaram anos a fio em empresas, mas num certo momento teve que sair de uma empresa e ir para outra, faz parte da vida. Mas é isso, né Marilza, né? Que eu estou fazendo aqui, Senhor? Aí vem uma pessoa e se abraça. Então, sonhar é ser útil. Na hora que a gente para de ser útil, na hora que a gente para de abençoar vidas, os nossos sonhos estão morrendo. Os nossos sonhos, irmão, não precisam ser grandiosos, não precisam ser grandiosos demais, não, mas aproveitar bem o tempo, utilizar o teu tempo para servir a Deus e abençoar vidas, não é? E cada um de nós fazendo aquilo que Deus tem colocado na nossa vida. Ser útil para o reino, ser útil para a igreja, ser útil para os que sofrem. Eu falei com a irmã Janaína hoje por telefone. A irmã Janaína já não está mais congregando com a gente, está congregando lá na Assembleia de Deus. Eu disse assim: obrigado, irmã Janaína, porque tantas vezes você sai da sua casa junto com outras irmãs da nossa igreja, como foi com a Maneide essa semana. Vocês foram lá, Maneide? Não, foram visitar a irmã Augusta. Em alguns momentos a irmã Janaína tem feito isso, outros irmãos da nossa igreja têm. Está servindo, não importa a placa, não importa o nome. Meu irmão, sirva a Deus. Pergunte para si mesmo: você está servindo? Aonde Deus está te usando? Deus quer te usar no trabalho, na igreja, aonde for. Gaste a tua vida. Você vai ter a eternidade toda para trabalhar sem se cansar. Hoje a gente trabalha e se cansa, né? Aí o pessoal tem que dizer: você vai ter eternidade para descansar. Não, irmão, vai ser bom, vai ser dinâmico, vai ser ótima eternidade. Não vai ser uma praia, uma cadeira para a gente ficar olhando assim para o horizonte.
Vamos reinar com Cristo 1000 anos aqui, vamos ter posição de destaque. Muitas outras coisas. Então, não pense que na eternidade você não vai trabalhar, mas você não fica cansado, tá, irmão? Vai ser muito bom em nome de Jesus. Conclusão: para Jesus, sempre é tempo para amar, servir, fazer o bem, perdoar e sonhar. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Fica de pé um pouquinho, irmão. Sonhar é ser útil. Não sei de onde eu tirei isso, irmãos. Acho que é uma revelação de Deus. Quando você pensar em sonhar agora, pense em ser útil. Sonhar é ser útil. Se eu estou sendo útil, eu estou produzindo, eu estou abençoando, eu estou me renovando, eu estou sonhando, eu estou servindo a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Pode ter uma musiquinha aqui? Eu queria pedir uma música aqui. Meus jovens músicos, faz uma musiquinha de fundo lá. Eu queria convidar os pastores que estão presentes para vir aqui me ajudar aqui na oração. Pastor Mauro, Marilza, Monélio, se tiver presbítero, Valdemar, vem aqui. Mãe Edna, irmão Pedro, vem aqui também, vem aqui, nos ajudar na oração. E eu queria que a gente pudesse agora orar. Vamos orar a Deus. Nós queremos orar pela tua vida, irmão, né? Aquilo que você precisar de oração, se é pela tua saúde, se é pelos teus sonhos, se é pela tua casa, aquilo que, né? Se você tem dificuldade de perdoar, você precisa perdoar e não consegue, irmão, isso é espiritual, vamos orar por isso. Você tem alguma pendência com alguém, agora você vai em nome de Jesus lançar fora isso. Aproveita esse momento. Você precisa se fortalecer porque está tendo um problema na tua casa. Saia do seu lugar, saia desse lugar, vem aqui, nós vamos orar, esses irmãos vão te abraçar em nome de Jesus, e nós queremos abençoar a tua vida. Você quer uma oração sobre a tua vida para você ser abençoado? Sai da onde você está e vem em nome de Jesus, nós queremos abençoar você. Se você não quiser vir, não tem problema, fique aí orando em nome do Senhor Jesus. Essas pessoas vão receber oração, mas quando você for orar, pergunta o que eles estão precisando, tá? E nós temos óleo também, não muitos, mas se for saúde, a gente pode orar. E a igreja fica orando, fica aí louvando, em nome de Jesus. Ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer.
Pai querido, nós queremos te louvar, porque Tu és maravilhoso, só o Senhor é o nosso Deus e a nossa força. Senhor, não olha para os nossos sentimentos humanos, não olha para a nossa fraqueza. Às vezes, Pai, estamos desanimados por N situações, mas o Senhor é o nosso Deus, que nos ama, que tem sonhos para a nossa vida, que quer nos usar em muitos lugares. Usa cada um, Pai. Não deixa que ninguém que está aqui tenha medo de ser usado pelo Senhor. Quebra o medo que às vezes os crentes têm de serem usados, de se colocarem nas Tuas mãos, Senhor, de deixar que as Tuas virtudes passem pela vida deles para eles abençoarem vidas. Pai, nós estamos entendendo que se o Senhor nos usar, se o Senhor nos abençoar, a glória é Tua, Senhor, não é nada para nós, Pai, a glória é Tua. Mas se a gente não se deixar ser usado, o Teu nome não vai ser glorificado, Pai. Então que os irmãos se entreguem no Teu altar e sonhem os Teus sonhos, Pai, e desejem amar os perdidos, Senhor, e ajudar os que estão sofrendo. Dá-nos braços abençoados para abraçar e acolher os que sofrem, Senhor. Deus querido, os Teus propósitos para a nossa vida são tremendos e grandiosos, e nós louvamos o Teu santo nome por isso, Pai. Esteja conosco, Senhor, dá-nos uma semana de vitória, dá-nos experiências assim que a gente possa abençoar vidas fora do nosso círculo familiar, Pai, fora do nosso contexto mais próximo. Abre portas para a gente abençoar outras pessoas, Senhor, e falar desse amor e socorrer os angustiados, Pai, porque há muitas pessoas assim. Pai, abençoa a Tua igreja, cuida de todos nós, cuida desta semana, dá-nos uma ceia abençoada o próximo domingo, Senhor, e assim que o Teu nome em tudo seja glorificado, meu Deus, meu Pai. Assim nós Te louvamos nesta noite, Te agradecemos em nome de Jesus.